Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui nessa segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Eu vou falar, das boas notícias aos acionistas de Caixa Seguridade. Então, além do dividendo anunciado, nós temos agora, hoje, nós tivemos a divulgação dos resultados de julho e parece que nem o IOF, nem a taxação do IOF mexeu com o avanço na Caixa Seguridade. BB Seguros nem tanto, Rural para mim demonstrou, que o resultado não foi tão bom assim, eu vou falar sobre. E também, Goldman Sachs, feliz com a Vale, otimista com a Vale, Vale 3. Banco do Brasil, Bancões e o embate agora com o STF, tá na questão aí de medidas, contra possíveis sanções e tudo mais. Nós vamos falar sobre isso, vamos começar falando sobre a Caixa Seguridade, que saiu, lá dos 13,99, 13,8, 13,95 para os 14,50 recente, e agora, hoje, praticamente fechou no 0 a 0, 14,41. O que nós temos, em aberto? Nós temos em aberto ao investidor, lá para o mês de novembro, cerca de 92% do lucro líquido distribuído aos acionistas por meio de dividendos intercalares antecipados, Então, 0,32, dividendos serão pagos no dia 17 de novembro. É bom aqui trazer essa informação, por quê? Porque tem bastante tempo que isso aqui foi divulgado, Se eu não me engano, foi divulgado lá no início de agosto, e a data de posição acionária, data com dia 3 de novembro, tá? Importante lembrar aos investidores, tá? Então, é dividendo ao bolso do acionista de Caixa Seguridade. Agora, vamos para os números, desempenho mensal de julho, que é ali o pós, Você tem ali o pós taxação, dos produtos PGBL e VGBL, com a implementação do IOF, tá? E ao que tudo indica, nessa continuação de julho, que a Caixa Seguridade deve ter o ano de 2025 muito bem estabelecido em relação a crescimento, tá? Por exemplo, a contribuição bruta voltou a crescer depois de uma queda no mês de junho, Então voltou a crescer, volume de contribuição bruta de 2,8 bilhões, maior marca no ano, tá? Crescimento de 19% em relação ao mesmo mês de julho de 2024. Então, no ano, isso é 15%, 15 bilhões, 4% superior ao mesmo período do ano passado, e também, a arrecadação aumenta de 29%, tá? E também aí 1 bilhão, a mais em relação ao mesmo período lá do julho de 2024. Então, contribuição e arrecadação voltando a subir. Aqui, prêmios emitidos, Então, nós tivemos dois segmentos crescendo bastante, importantes segmentos crescendo, que é o habitacional e é também o segmento vida. O habitacional cresceu a emissão, que seria a receita, em 10%, 335 milhões, superior a julho de 2024, 10% superior a julho de 2024. O segmento vida cresceu 6%, e o residencial 19%. Vida, 208 milhões emitidos em receita, em seguros, e aumento de 6% com relação a julho de 2024. E residencial, que também é muito importante, com o crescimento na ordem de 19% com relação a julho de 2024, com 108 milhões de prêmio emitido. Porém, o destaque negativo foi o seguro prestamista, aí com uma queda na ordem de 36%, tá? Então, marcado pela alta na taxa de juros Selic e no custo de crédito, segundo aqui informou a Caixa Seguridade. Na minha opinião, faz todo sentido. Aí nós damos seguimento, aqui você tem a questão da sinistralidade. Sinistralidade também em queda para o segmento habitacional, para o segmento vida prestamista, mesmo que com queda também na receita ali no prestamista, só que a sinistralidade caiu, E a média da sinistralidade em julho foi de 22,9%. No ano, até agora no acumulado, ficou em 24%. Então, Caixa Seguridade segue tendo um bom trabalho aí até julho, A linha aqui divulgada até julho, sem nenhuma grande surpresa negativa e surpresas positivas no sentido de reação, ali à taxação nos produtos PGBL e VGBL. Nós vamos entender como que as seguradoras estão fazendo, tá? Aqui logo em BB Seguros. Eu vou começar falando de BB Seguros, uma leve recuperação do papel, que estava lá
na casa dos R$ 32, veio para os 33, hoje uma leve alta aí de quase 1%, 0,97, é um daqueles papéis que não vai dar uma grande porrada, muito difícil o BB Seguros dar uma grande porrada para cima ou para baixo, vai subir de pouco a pouco, mas é aquilo, né, quando você menos vê, já recuperou tudo que entregou de oportunidade. Agora vamos para os destaques positivos e negativos. Positivos: segmento vida cresceu 8% em relação a julho de 2024, então 323 milhões em volume de vendas, né. E o que que eles estão fazendo? Aqui, né, ao que tudo indica, estão pegando e utilizando PJ, né, para emitir o prêmio, dos seguros, tá, em relação, aliás, a PGBL e VGBL, que dá um ticket maior, né, ali de uma vez, dá um ticket maior, então isso faz com que, talvez a estratégia seja de venda maior, ticket maior, foco no cliente que traz um volume maior nessas vendas, tá, por produto. Aqui o segmento de prestamista também caiu, né, você viu lá que, na, Caixa Seguridade caiu 36%, na BB Seguros caiu 28%. Aí aqui, né, em relação à retração das vendas, aí nós vemos isso fazendo preço aqui, também na BB Seguros. E o segmento rural também retraiu 19%, queda aqui bem impactado pelo agrícola, 53%, porém, né, aqui por outro lado, o penhor rural, 22% de alta nesse segmento, tá? Então, nós vemos que prestamista e rural fizeram preço já a partir aqui do mês de julho em BB Seguros, porém segmento vida dando aqui um fôlego para a empresa, segmento residencial que não é tão importante assim também, você tem um habitacional, né, ali, então não foi exatamente um bom mês de julho para BB Seguros, uma queda de 14%, digamos, na receita, né, em emissão de prêmio, mas nada que, na minha visão, venha a preocupar tanto assim, porque aqui, ó, você chega na contribuição média diária, ela recupera bem, né? Claro que o mês de julho aqui, se você pegar as bases, tem um pico, né, sempre nos últimos anos, só que é 283 milhões e cresceu, tá, em referência lá ao mês, o mesmo mês de 2024, mês de julho. Aí aqui eles explicam certinho, né, desempenho atribuído ao aumento tanto do ticket médio, ou seja, cliente provavelmente PJ ou com renda maior, e também na quantidade de planos esporádicos, tá? Então, para mim, uma boa estratégia aqui, por enquanto, na BB Seguros. Passados o da seguradoras, né, lembrando que o último aporte que eu fiz em Caixa Seguridade foi nos 13,99 e em BB Seguros foi nos 32 e alguma coisa, agora eu não lembro. Vamos falar da Vale, tá? Vale 58, nós tivemos mais uma recomendação de bancão, dessa vez é o Goldman Sachs, projetando melhora nas estimativas para dividendos, tá? Ver janela de dividendos e recompra pensando em 2026 e 2027. Primeiro, que eles acreditam num equilíbrio do minério de ferro, tá? Na casa na venda, pensando em Vale em 90, né, dólares a tonelada, com queda no custo do níquel e do cobre, tá? E acreditam também, tá, num retorno de 8% no fluxo de caixa financeiro para 2026, potencial distribuição de dividendos extraordinários, pensando aí na ordem entre 200 a 400 milhões em dólares nesse ano ou para 2026, EV/EBITDA em 5 vezes, tá, que dá um desconto aí de 17% em relação aos pares, recompra de programa de ações, né, programa de recompra de ações prevista para março de 2026, ou seja, nós teremos, quem sabe, né, mais um programa de recompra de ações e a questão aí, né, de preço-alvo na casa de $14, tá? Um pouco aí de mais de 4% superior ao mesmo a variação, né, que eles tinham de preço-alvo em relação à última recomendação, com uma recomendação de compra mantido, tá? Então aqui esse otimismo num primeiro plano com relação à Vale. Falando, né, em números da Vale, olhando os fundamentos, PL de 9 vezes. Esse PL mais alto é pela diminuição no lucro líquido agora, né, no segundo trimestre. Então, se o lucro líquido volta a subir no terceiro trimestre, você tem um PL mais baixo, mas não é o dos melhores, tá? Para quem vem acompanhando o Vale, sabe que aqui, ó, 2024, ano passado, o papel lá abaixo, né, dos 55, deu PL nos 7, até, se eu não me engano, chegou até 6 vezes, tá?
hoje negocia a 1,23 vezes preço sobre valor de patrimônio. No início do ano chegou a quase a negociar uma vez, né, preço sobre valor de patrimônio, 7% de dividendo yield e EV/EBITDA em 5,43 vezes com você tendo, né, hoje Vale negociando a 23 vezes preço de mercado em relação ao fluxo de caixa livre. Se você for comparar com a Semin, no mesmo segmento, a diferença é monstruosa, né? A Semin negocia entre 9, 10, 11 vezes preço sobre fluxo de caixa, enquanto a Vale negocia a 23 vezes. Porém, a Vale tem algumas vantagens competitivas que você pode aproveitar e a Semin tem as suas próprias vantagens competitivas, inclusive táticas, né, para o acionista no sentido de dividendos, tá? Então não dá para ser aqui um Fla-Flu ou um Corinthians vs Palmeiras aqui no sentido de clássico, ou uma ou outra. Não, você pode ter as duas na carteira sabendo que as duas têm suas vantagens próprias, tá? Pensando em dividendos, caso venha aí no cenário do Goldman Sachs, você teria o anúncio provavelmente em dezembro, né, ou novembro, dezembro, pensando que no ano que vem deve ser aprovada aquela reforma tributária. Claro que sempre é falado em dividendos e tudo mais, e fica sempre na teoria e não chega muito bem na prática, mas nesse sentido aí, as empresas, né, podem fazer essa distribuição na reta final do ano, como aconteceu nos últimos 2, 3 anos, tá? E aqui, né, você vê alguns indicadores que o que que aconteceu com a dívida da Vale, né, subiu muito lá após Brumadinho também. A dívida ela sai dos 10 bilhões no ano de 2021, né, se eu não me engano, 2021, para 60 bilhões de dívida líquida, 65 bilhões em 2024, né. Parte disso atrelado em dólar, claro. Você vê que tem uma queda na margem líquida, claro, pelo fator queda na commodity também, né, sai dos 40 para os 15%. E você vê que o valor de mercado, né, 354 bilhões para 248 bilhões em 2024, esse valor já deu uma recuperada agora, né, mas você vê que um aumento de queda na commodity do minério, principalmente, ele faz muito preço nesse tipo de empresa, né, e a empresa ela tá redondinha lá, quando cai o preço da commodity, a empresa ela sofre muito nos seus fundamentos sólidos, né, nos números de curto prazo, e a empresa passa a ser muito cara no curto prazo, tá? Então, por isso o investidor ele tem que ter essa cautela sempre na hora de colocar uma empresa de commodity na sua carteira, tá? Lembrando que no minério de ferro é até mais difícil, né, assim, acertar ali na veia, porque a empresa ela não controla 100% o preço, muito pelo contrário, né, o mercado controla ali, entre aspas, com a sua demanda sobre a oferta baixa e tudo mais, e do outro lado, o que a empresa pode controlar é o custo, tá? Agora, sobre Banco do Brasil, por último, 21,51, veio dos 22,50 praticamente na sexta-feira para os 21,51 hoje. Que nós temos, tá? Nós temos um fator aqui para o investidor ficar de olho, analisar bem, que é ainda a questão que voltou a pairar, né, aí, sobre a Magnitsky, né? Banco do Brasil, Banco Central e BNDES apresentaram uma proposta ao Supremo. Essa informação aqui é da revista Veja e, segundo a revista Veja, foi um desastre, tá? Então, propuseram para os ministros do banco, aliás, do sistema, do STF, né, do Superior Tribunal Federal, alternativas e algo do tipo, mas não chegaram nem a cogitar, né, nem a cogitar essa hipótese de utilizar aí, ou seja, secundário, né, algum tipo de banco secundário, algum tipo de produto secundário ou programa secundário chinês ou algo do tipo, mas nesse sentido é importante porque pode fazer preço no sentido de nos dar, quem sabe, uma janela de oportunidades reaberta, né? Inclusive hoje nós tivemos novas sanções contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Claro, eu não estou dizendo que isso é o que mais faz preço em Banco do Brasil no curto prazo. Por quê? Porque isso envolve todo o segmento financeiro, né? É importante o investidor ficar de olho sempre na inadimplência de curto prazo. Mas, pessoal, o vídeo não é uma recomendação da compra ou da venda de ativos, sim, aqui uma discussão com relação aos ativos que nós seguimos e temos em carteira, tá? Bons aportes a todos. Se você é novo, sugira a inscrição, se torne membro também, tem preço promocional, conteúdo exclusivo e também, né, acesso amplo aos conteúdos e de maneira antecipada aos vídeos para quem é membro do canal.
Compartilhe os vídeos com seus amigos, aquele que se encontra meio em dúvida se investe em bolsa ou não, aquele que está com o pé atrás, né, e tudo mais. Coloca aqui nos comentários o que você tem feito. No mais, bons aportes a todos vocês e até o próximo.